Pessoal, aqui em minhas mãos eu tô com o Galaxy A36 e A56. E eu sei, você já vai falar, o A56 ele é melhor. Só que na história que eu gravo o vídeo, eu nunca vi o A36 tão próximo do A56. Então pode ser que devido à diferença de preço, o A36 seja melhor. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, aqui quem fala é o Clover. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelhos celulares, e no vídeo de hoje estou com os dois lançamentos da Samsung Galaxy A36 versus Galaxy A56. E pessoal, é sério, na história que eu gravo vídeo aqui pro canal, eu nunca vi um A36 chegar tão próximo do A56 como nesse ano de 2025. Para quem não entende, assim, é bem básico. Normalmente a Samsung lança A32, A52, A33, A53 e tem uma diferença considerável, mas hoje o A36 está muito próximo e tem uma diferença de preço que pode ser que ele seja uma melhor opção. E para não ter erro, vamos começar aqui falando então de preço. O A36 está custando R$ 1.600 a versão de 128 GB e R$ 2.000 a versão de 256 GB. O A56, por sua vez, ele está saindo a R$ 2.000 a versão de 128 GB e a R$ 2.200 a versão de 256 GB. Então aqui a gente tem uma diferença já considerável. Se você pensa em comprar um celular de 128 GB, é uma diferença de R$ 400 e é algo muito relevante que é importante falar nesse vídeo. Se você pensa em comprar uma versão de 256, aí a diferença é menor de R$ 200 e pode ser que o A56 seja para você uma melhor escolha, tendo em vista que a diferença de preço não é tanta, mas aqui a gente tem uma diferença considerável de preço, principalmente na versão de 128 GB. Partindo agora para as especificações, vamos falar de câmera dos dois celulares para a gente entender como que fica. Será que o A36 chega próximo do A56? Em relação às câmeras, o A36 tem uma principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 8, uma macro de 5 e selfie de 12 megapixels. Ele filma em 4K com as duas câmeras, pessoal, é completinho. Filma em Full HD 60 com câmera traseira e Full HD 30 com câmera de selfie com suporte HDR. O Galaxy A56, ele tem principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 12, que é um pouco superior à de 8 megapixels do A36. Em macro, ele também tem 5 megapixels e selfie de 12, tendo também aqui uma filmagem com 4K com câmera traseira, filma em Full HD 60 e ele filma em 30 quadros com câmera de selfie com o HDR, mas também filma em 4K com câmera de selfie. Para quem não sabe, a filmagem em HDR é só para dar melhores cores, ali, melhor contraste do ambiente quando você for fazer a sua filmagem. Mas em relação às fotos dos dois, como que fica? Vamos lá, pessoal, vai estar passando as fotos de um a um, lado a lado, para vocês poderem analisar. Tem a marca d'água para vocês poderem ver qual é de qual e também normalmente vai aparecer do lado que o celular tá durante o vídeo. Mas não tem segredo, tá, pessoal? O A56, ele tem fotos um pouco melhores, o que não deixa de ser uma obrigação por ele ser um celular superior. Mas não são fotos tão superiores, pelo menos na análise que eu fiz aqui do canal. Ele tem fotos um pouco melhores, tem um controle de HDR um pouco melhor do que o do Galaxy A36, mas o Galaxy A36 ele não faz feio, pessoal. Ele tem excelentes fotos. Se você souber trabalhar com a luz ao seu favor, você souber registrar boas fotos, você vai conseguir sim fazer um bom trabalho com o Galaxy A36. E eu digo mais, em fotos noturnas vai estar passando para vocês poderem analisar. Eu achei que as fotos do Galaxy A36 foram até superiores em relação à do Galaxy A56, pelo menos nesse teste que eu fiz aqui. Então vocês podem ver e analisar com calma. Também eu fiz um teste de filmagem para vocês poderem estar analisando. Eu já de antemão vou falar para vocês, em filmagem sim, eu vi que deu uma diferença considerável, que o A56 foi bem superior. Mas vai passar filmagem com câmera traseira, câmera de selfie, para vocês analisarem e tirarem as conclusões de vocês aí. Bom pessoal, tô aqui agora com o Galaxy A36 e Galaxy A56 fazendo a filmagem em Full HD 30 com câmera de selfie, já que os dois não tem filmagem em Full HD 60. Lembrando que nessa filmagem em Full HD 30 tem o HDR para dar melhor contraste nas cores aí. Eu não vou subir a filmagem em 4K 30 que os dois fazem com câmera de selfie, mas o vídeo sobe em Full HD 60, então não faz muito sentido, beleza? Mas é isso aí.
Aqui eu sinto a diferença. Me parece que o ângulo do A56 é melhor. E também a imagem parece um pouco melhor, não sei. Bom, pessoal, agora eu tô filmando com câmera traseira Full HD 60 com Galaxy A36 5G e Galaxy A56 5G. Ambos filmam em 4K 30 com câmera traseira, tá? Mas mais uma vez, como o vídeo sobe em Full HD 60, não faz muito sentido eu trazer o vídeo em 4K aqui. Então fica aí para vocês terem uma análise e tirarem as conclusões de vocês aí, Galaxy A36 versus Galaxy A56 5G aí, beleza? Bom, passado o vídeo dos dois celulares, deixa nos comentários qual que você gostou mais, Galaxy A36 ou A56. Tem algum ponto que você discorda da minha análise? Deixa nos comentários que eu quero saber. E como eu sempre faço para vocês, vou deixar aqui links na descrição das fotos dos dois celulares para vocês poderem ir lá, baixarem e analisarem uma a uma com calma para você tirar a sua própria conclusão, porque às vezes as fotos aqui passam de forma rápida, tá? Além do link aí das fotos, vou deixar para vocês também link dos dois celulares para você comprar no conforto da sua casa, sem precisar sair em lojas de confiança. Comprar na internet ficou muito cômodo, pessoal. Além de estar mais barato, muitas das vezes do que em loja física, você está recebendo com frete grátis. Às vezes em 2, 3 dias já está na sua casa o aparelho. Então assim, vai comprar seu celular? Compra pelos links que o Clover deixa na descrição, que são lojas Amazon, Magazine e Mercado Livre, lojas de confiança. Você vai receber o seu produto no conforto, sem ter que correr risco de sair de casa. E assim, além disso, você comprando por aqui, você apoia o meu trabalho, tendo em vista que para a gente trazer esses celulares tem um custo de edição, e quando você compra pelos links aqui, a gente ganha uma pequena comissão que ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. Então, vai comprar o seu celular, links na descrição. E sem perder o gancho, vamos falar de desempenho desses dois celulares, que o povo gosta de coisa boa. E aqui, a gente tem a A36 com 128 GB e 6 de RAM e uma versão de 256 GB com 8 de RAM. Se atentem nesse ponto. Ele tem um processador da Qualcomm que a galera gosta bastante, tá? O Snapdragon 6 geração 3. O A56, por sua vez, ele tem duas versões, porém as duas são com 8 GB de RAM, 128 e 256. Se atentaram, né? Porque a do A36 de 128 é só 6 de RAM. Ele tem um processador da própria Samsung, o Exynos 1580, que é o processador sucessor do A55, que era o 1480. Então, aqui, pessoal, a gente tem dois celulares que não vão deixar seus usuários na mão. Em desempenho, autonomia, eles vão entregar bom desempenho. Vão ser celulares para você poder usar no dia a dia, fazer algum tipo de planilha, fazer pagamento por aproximação, pagar Uber. Sabe aquela coisa que você vai pagar ali e o celular fica travando, você passa raiva, passa vergonha? Aqui você não vai ter isso com esses dois celulares, porque os dois possuem excelente desempenho. Há quem goste mais até de processadores da Qualcomm, mas aqui eu vou ser bem realista para vocês. O 1580 ele é um pouco superior em relação ao 6 geração 3 da Qualcomm aí. Eu queria ver aqui o 1480, que era o processador do A55, já falei isso em outros vídeos, mas querer não é o poder. Em relação à pontuação de Antutu, eles estão próximos, pelo menos nesses testes aqui, mas eu vou justificar para vocês. Ambos fizeram uma média aí, de 600 mil pontos, vou focar aqui, foca aí, 600 mil pontos do A36, 600 mil pontos do A56. Mas, pessoal, tem uma explicação para isso aqui, tá? Quando eu fiz o teste de Antutu no A56, eu estava já usando ele com meus arquivos, então acho que isso interfere. Ele fez uma pontuação baixa. Se eu não tivesse utilizando nada dele aqui, ele ia bater na faixa dos 800 mil pontos. Então aqui é uma pequena vantagem e um ponto pro Galaxy A56. Falando aqui em processador, desempenho, tem uma forma de você ajudar bastante o canal a desempenhar uma melhor performance e esse vídeo também, que é deixando o seu like e se inscrevendo. Se o conteúdo que eu faço agrega para vocês, se vocês querem me ajudar a alcançar a minha placa imaginária de 100 mil inscritos ali, deixa o seu like e se inscreve, porque vocês apoiam a gente bastante, pessoal. Eu preciso muito da força de vocês. Tem a opção agora de hypar também, você pode estar hypando o vídeo, que vocês vão ajudar bastante para a gente crescer a nossa comunidade aqui. E é isso, meu muito obrigado a todos que deixam seu like, se inscrevem, e vamos agora falar aqui de design e acessório desses dois celulares. E já aqui, pessoal, pegando um gancho dos dois celulares, Galaxy A36 e A56,
São celulares bem bonitos aqui, por sinal. Essa traseira dos dois está bem charmosa. O que a gente tem de diferença aqui, pessoal, é que o A36 tem acabamento de plástico e o A56 acabamento em alumínio, o que nem de tudo vai ser melhor, porque o A36 ele é mais leve e isso para mim dá uma sensação de mais conforto para utilizar o celular no dia a dia. Microfone de captação de áudio dos dois, botão de aumentar e abaixar volume, biometria de ambos aí, ó, na tela, tá bom? Aqui, ó, na parte de baixo, ambos têm saída de som estéreo. Aqui, microfone de captação de áudio, entrada de carregador tipo C, entrada de gaveta de chip, onde ambos não possuem mais entrada para cartão de memória, tá, pessoal? Se vocês utilizam muita memória, vai pela versão de 256 GB. Só possuem entrada para 2 chips agora. O A56 ele ainda tem uma pequena vantagem, que ele tem o chip virtual eSIM. Então você pode usar até 3 chips nele aí, ó. Aqui, ó, não tem entrada para cartão de memória mais, tá, pessoal? Aqui, ó. Eita, depois eu coloco meu chip de volta aqui. Mas é isso, pessoal. Colocando aqui, ó, essa lateral, nenhum dos dois possui nada. Vou mostrar mais um pouco da traseira para vocês. Onde aqui, ó, o do A56 é um vidro, esse do A36 deve ser um plástico, mas é muito parecido com o vidro, pessoal. Então os dois estão com um acabamento muito bom mesmo, tá bom? Quando a gente vem aqui, ó, em configurações, os dois já estão com o Android 15 e na versão da One UI 7.0, que é uma versão que vocês gostaram bastante, porque ela entrega, assim, realmente uma interface diferente do que a gente está acostumado a ver, uma interface bem interativa, mudou bastante coisa. Então os dois celulares já estão atualizados. Em relação a acessórios, pessoal, os dois possuem cabo e carregador de 15 watts que carrega seu celular com 2 horas e 15. Se você quiser um carregamento mais rápido, você compra um carregador de 25 watts que você vai carregar seu celular com apenas 1 hora. Eles têm suporte até carregador de 45 watts, mas não acho necessário e nem recomendo, tendo em vista que esse tipo de carregador pode causar um estresse para a bateria, e eu já vi celular com bateria estressada, com menos de 1 ano, a bateria vicia, então é algo que eu não recomendo. Então vamos agora falar de tela desses dois celulares. E voltando aqui, ó, se tratando de tela desses dois celulares, como que ficam? Aqui fica fácil, os dois têm as mesmas configurações, tela de 6.7 polegadas, resolução Full HD+, material é o Super AMOLED, 120 Hz de taxa de atualização, Gorilla Glass Victus Plus de proteção. Deixa eu ver se eu esqueci algo. Tela 6.7, material Super AMOLED, resolução Full HD+, 120 Hz, que é para você ter bastante fluidez, e proteção Gorilla Glass Victus Plus. Aqui, pessoal, os dois estão bem completos. É o suco do milho verde. Se você não tem uma noção de especificações, de partes técnicas, aqui os dois entregam excelentes materiais, com excelente brilho, uma resolução muito boa, fluidez de 120 Hz, são completos, pessoal. Apesar de ambos terem proteção contra riscos e poeiras, eu sempre recomendo para você. Vai comprar o seu celular, inclui capa e película para proteger o seu investimento, porque mesmo com essas proteções acaba arranhando. Eu tô com o A56 aqui, ó, pode ver que ele tá com película, talvez vocês não vão perceber, e a capa dele também eu só tirei para gravar o vídeo. Por quê, pessoal? É um investimento caro, pessoal, então assim, vai comprar o seu celular, inclui capa e película, faz um investimento de mais R$20 aí e protege para evitar possíveis chateações do investimento seu, que é uma coisa cara e a gente sabe como que hoje é difícil no Brasil a gente conseguir adquirir as coisas, tá bom? Dito isso aqui, pessoal, vamos falar de bateria, onde ambos possuem 5.000 mAh. Em nossos testes de 1 hora de tela ligada, 1 hora de filmagem Full HD 30 e 10 minutos de jogos, o A36 fez 23% de consumo versus 19% do A56. O A56 está com uma autonomia absurda em relação ao A55 do ano passado, tá um monstro de bateria, mas o A36 tem uma autonomia excelente. Essa autonomia de 23% é uma autonomia muito boa, mas aqui não tem jeito, é mais um ponto assim, maroto, mais ponto pro A56. Relação de destaques dos dois celulares, já que a gente já falou de preço, ambos têm NFC, ambos têm recursos de inteligência artificial para você traduzir textos ali quando tá em inglês no Instagram. Tem aqui as funções de você circular algum ícone para ter mais informações sobre aquilo. Tem agora aquelas funções de remover objeto ali nas fotos dos celulares. Às vezes funciona bem, às vezes nem tanto. Ambos possuem proteção IP67. Eu não sei se eu já disse, mas ambos têm NFC para
você fazer seu pagamento por aproximação. Então os dois celulares são bem completos, e como eu disse para vocês, o A36, mesmo sendo inferior ao A56, ele está muito próximo do A56 e se fosse dar uma recomendação para os usuários, se você vai comprar uma versão de 128 GB e a grana está um pouco apertada, eu iria de A36, pelo menos no momento é R$400 de economia, dá uma grande diferença. Mas se você está pensando em optar pela versão de 256 GB e está em dúvida dos dois, aí eu já iria de A56, porque a diferença de R$200 não é tão relevante em relação a de 400 para de 128 GB. Então essa é a minha opinião aqui. Mas e você? Qual que você escolheria? Deixa o seu feedback, deixa a sua análise diante desse vídeo. O que você acha? Vale a pena um A36 ou não? Iria de A56? Eu quero saber. E assim, pessoal, tem um celular também que agora ele está com preço bem em conta porque ele foi lançado ano passado e quando lança os novos celulares, o preço deles vão caindo bastante, que é o Galaxy A35. Então, se você está pensando no A36, talvez valha a pena você conferir o vídeo do A36 versus o Galaxy A35. Eu vou deixar aqui para vocês poderem conferir. Meu muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam, eu nunca vou desistir, independente de qualquer coisa. Eu sempre vou estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Até a próxima. Valeu e fui!